Olá, amadinhos! Seja bem-vinda a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins. A aula de hoje, vamos dar sequência, da produção textual, mas hoje trabalhando com os tipos de argumento. Aula 16.1, acompanhe comigo! Então, produção textual, texto dissertativo argumentativo, parte 2. Vamos ter a questão de definições e uso e tipo de argumento. Conhecendo a habilidade da aula. Identificar os sentidos produzidos por meios ortográficos, morfossintáticos e de pontuação ou notações para a produção textual, para o desenvolvimento da linguagem. Alunos da NASA, como diz a nossa amada Pura. Hoje, amadinho, vocês, não tem que ficar com medo, na hora que você for produzir o texto, porque na hora da produção, amadinho, o que você vai ter que estar ligado? Qual é a temática? Qual é o tema da dissertação? Se constar um tema que eu não escrevi. Amadinho, você vai lá. Toda a redação do Enem vem sempre o texto de apoio. É claro que você não vai copiar todo, você pode parafrasear. Belezinha? Certo? Pegar os dados de lá. Não lembrar de citação, não tem problema. Não tem problema. Eu não tenho nenhuma citação, aqui não conheço nenhum filósofo, não gravei nenhuma frase. Não tem problema. O importante é você ser claro na hora de escrever. Belezinha? E defender a sua tese, com argumentos, tá? Você não vai pegar aqueles argumentos lá que acontece só lá na sua cidade, não. Pega o geral, o que está acontecendo no mundo, tá bom? Então, como sempre, a gente começa com o quê? Com o texto atual. Então, vamos lá, acompanhe comigo o texto atual. Texto atual, aluno crítico. A cada dia, as pessoas estão cada vez mais conectadas, vivendo um mundo virtual, imerso numa cultura de rede. Os alunos deste novo século têm diante de si uma infinidade de informações. Tudo a um simples clique. Uma realidade bem diferente daquela que o seu professor teve no passado. Lidar com o estudante digital é um dos principais desafios da educação, ainda vivenciando uma lógica tradicional e quase desconectada desse novo contexto de conexão em rede. O pensamento crítico é essencial ao aprendiz. Mais do que absorver o conteúdo, é preciso que o aluno possa formar uma opinião sobre ele, e inclusive questioná-lo, sempre que possível, usar as redes para o seu crescimento. Para assumir essa postura, é preciso entender a conexão lógica entre as ideias, identificar, construir e avaliar argumentos, detectar inconsistência no raciocínio, solucionar problemas sistematicamente, identificar a relevância de ideias e refletir sobre a justificativa de seus próprios valores e crenças. Então, você, aluno, já sabe que tem que ser um aluno crítico, defender as suas ideias, Começar a discutir com o seu colega, com o seu professor, determinado tema. E isso ajuda na hora que você vai produzir a sua redação. E comece a fazer textos pequenos para sua redação. Porque a gente aprende fazendo redação na prática, exercitando. Tá certo? Aqui é a nossa árvore do conhecimento.
né? Que é sobre o que, amadinho? Árvore do conhecimento. É sobre texto dissertativo, né? Argumentativo, os tipos de argumentos. Vamos aqui começando para vocês aqui, ó. Trouxe um gênero textual, tirinha. Observe essa tirinha aqui, amadinho. E aqui você vai conseguir, né? Verificar, identificar o argumento para convencer a pessoa, né? Então, construção do desenvolvimento é o momento de convencer o leitor sobre sua tese. Então, aqui nessa tirinha, observe bem, a mãe chega no primeiro quadrinho, nós temos aqui, peraí, colocar a canetinha que eu esqueci, nós temos aqui a história, e você vai observar essa história, tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal, vai com o todo desta história, beleza? E aí você vai ver qual foi o argumento que foi usado aqui, tá? Se convenceu ou não. Filho, tá na hora de levantar. Mamãe, hoje é domingo, tô de férias. Meus amigos viajaram, o dia amanheceu fechado. Você disse que não sairiam para lugar nenhum. E aí? Qual é a conclusão que você chega? Será que o filho usou argumento suficiente para convencer a mãe que ele queria dormir mais um pouquinho? Sim ou não? Onde? Né? Qual é o quadrinho, né, que justifica a sua resposta? Se foi o sim ou se foi o não? Então, nesse daqui, amados, vocês vão perceber o seguinte, a mãe chega para acordar o filho, que o filho lá quer dormir até mais tarde, ele usa vários argumentos. Qual é o primeiro argumento? Ele fala assim, que é domingo, que ele está de férias, que os amigos viajaram, que o dia está fechado, e ainda mais, ó, além disso daí tudo, ainda falou assim, e você disse que não sairia para lugar nenhum. Então, olha só a expressão facial da mãe. Precisa dizer mais alguma coisa? Então, ó, no quadrinho, ó, então ela deixou o filho continuar dando o soninho dele. Então, aqui você vai perceber a questão, né, do convencer, né, de mudar a ideia da pessoa, né? É o momento de convencer o leitor sobre a sua tese. Então, ele convenceu a mãe que ele precisava dormir mais um pouquinho. Convenceu a mãe a continuar dormindo, tá certo? Tanto que ela se retirou do quarto. Beleza? Não é fácil? Então, aí você já sabe. Para convencer alguém, é necessário usar bons argumentos. Tá certo? Vamos lá para o texto falado. Ela fala, lindinha nos conformes, cara. Fiquei olhando, imaginando um jeito de dizer. Bem, você sabe, né? De dizer aqueles negócios que fico pensando sem ela. Era hora agora, vou lá. Dou uma chavecada nela, buzino umas no ouvidinho dela, tá na minha. Bom, tava faltando coragem. Puxa, foi me dando um frio, uma coisa, um estado. Virei as costas, meu irmão, e me mandei. Amado, aqui na hora que você está conversando com seu parceiro, né, com seu colega ou com seu amigo, assim, você usa o quê? Os vícios, né? Olha aqui, né? Esse né aqui é um vício da linguagem. Na fala a gente tem o costume de ficar falando, né? Direto. Mas na hora lá do texto escrito, você tem que evitar esses vícios. Ó, presta atenção aqui, quando cara,
é gíria. Gíria não tem que estar lá no texto dissertativo argumentativo. Os vícios de linguagem, você não pode usar o vício da oralidade, não pode ser levado lá para a escrita. A gente tem que ficar de olho, prestar muita atenção para evitar esses desvios, tá certo? Aqui nós temos aqui, eu fiquei olhando, imaginando o jeito de dizer bem. Você sabe, né? E se você sabe, né? Como sabe? Aí fica o quê? O que eu sei? Dizer aqueles negócios. Que negócio? Que fatos, quais são os fatores? Fico pensando sem ela. E era a hora agora, vou lá. Vou dar uma chavecada. Chavecada, amadinho. É gíria. Buzino umas no ouvidinho dela, tá na minha. Então, o texto falado aqui tem que ser diferente do texto escrito. Beleza? Vamos lá, para você entender isso daqui. Como que pode ser o texto escrito? Como que é o texto escrito? Você vai ter que fazer o uso da linguagem, o quê? Da norma culta, né? A linguagem culta, a norma padrão, da gramática lá normativa. Aí você vai ter que ter aquele cuidado de usar, né? De empregar corretamente a regência, tanto a regência nominal quanto a regência verbal. Fazer o uso adequado das palavras e evitar gíria. E ter o cuidado, né, para quem vai ser escrita a mensagem. Para quem é? É para o seu chefe, você vai escrever do mesmo jeito que você fala com o seu colega de trabalho, com o seu companheiro? Né? Então, vamos lá. Digo a você que ela estava lá, diante dos meus olhos, perfeita. Olhei-a, imaginando um jeito de dizer o quanto era importante para mim expressar o que pensava dela, quando estava a sós comigo. Pensei ser a hora certa, pensei em conversar, mas me faltou coragem de fugir. Viu a diferença do primeiro texto, na fala, no falado, conversando com o colega, e na hora do texto escrito? A gente tem aquele cuidado de escolher as palavras. Qual vocábulo que eu vou utilizar? Você tem aquele cuidado de fazer a concordância corretamente, de fazer o uso, empregar corretamente a regência. Certo? Então, você aqui percebeu, o texto falado é diferente do escrito. Certo? Então, alguns elementos que compõem os parágrafos de desenvolvimento. Que nós já sabemos, tem o tópico frasal, tem a exemplificação, a explicação e a conclusão. Então, aqui você vai lembrar sempre, né, da estrutura, que lá na introdução tem um tópico frasal, no desenvolvimento nós temos a exemplificação e a explicação, e na conclusão nós temos uma proposta de intervenção. Beleza? Sempre, seguindo, há uma ligação, tá certo? Não pode fugir. Não pode fugir, não pode escapar. Então, aqui eu trouxe uma redação para mostrar para vocês, tá certo? É de 2018. Essa redação, né, tá assinada aqui, ela foi avaliada com nota 1000. Tá certo? Nota 1000. Vamos ver aqui o tópico frasal desta redação aqui que ganhou nota 1000 no Enem de 2018. O tópico frasal. É lícito postular que a informação é um bem de valor social, o qual é responsável por modular a cosmovisão antropológica pessoal e influenciar os processos de decisão humana, e é preciso compreender tal fenômeno patológico com atentado às situações democráticas. Então aí, você já pode perceber que ele já está apresentando, né,
a questão do que vai ser desenvolvido, né, no seu texto. Beleza? Isso daqui é a sua apresentação, tópico frasal, que vai estar lá na introdução, na hora que vai apresentar. E aqui a explicação, tá? Nesse raciocínio, as notícias e acontecimentos que chegam ao indivíduo exercem forte poder sobre tal, estimulando ou suprimindo sentimentos como empatia, medo e segurança. É factual, portanto, que a capacidade de selecionar via algoritmos as reportagens e artigos que serão vistos por determinado público, né? Constitui ameaça à liberdade de pensamento crítico, e isso porque a perspectiva do mundo dos indivíduos coordena suas escolhas em eleições e plebiscitos públicos. Vocês conseguiram identificar aí a questão da explicação? Entendeu? Isso porque, né, a perspectiva do mundo dos indivíduos coordena suas escolhas em eleições e plebiscitos públicos. E vamos ver aqui também a questão da exemplificação, que é o momento que ele vai citar, dando exemplo, tá bom? Aqui nós temos o seguinte, evidenciando o supracitado ao livro rápido e devagar. Olha aqui dando exemplo, né? Duas formas de pensar, do especialista comportamental Daniel Kahneman, no qual esse expõe e comprova, por meio de décadas de experimentos socioculturais, a incisiva influência dos meios de comunicação no julgamento humano. E é dessa maneira o povo tende a agir segundo o conceito de minoridade do filósofo iluminista Immanuel Kant, no qual as decisões pessoais são tomadas pelo intelecto e influência do outro. Então ele vai dando exemplo, ele vai citando, e isso também para que ele faz isso? Para fortalecer os seus argumentos, beleza? E a conclusão, amadinho? Torna-se claro, por dedução analítica, a potencial relação negativa entre a manipulação digital por dados e autonomia psicológica e racional da população, e evidencia-se assim que o domínio da seletividade de informações nas redes sociais, como o Facebook, o Twitter, pode representar uma sabotagem ao Estado democrático. Então, aí ele faz a sua conclusão, tá certo? Com uma proposta de intervenção, tá bom? E não esquecendo, amadinho, o seguinte, olha só que você não pode esquecer, ó. A introdução, ela deve ser curta e abrangente, com 2 ou 3 frases que serão explicadas no seu desenvolvimento, tá certo? No seu desenvolvimento, ó, ele vai ter argumentos para defender um ponto de vista. Então, aqui nós temos na introdução 1, 2 ou 3 teses, beleza? Os parágrafos mediais, né, correspondem à parte mais importante do texto, pois é justamente neles que o candidato apresenta seus argumentos. É lá na hora do desenvolvimento, né, quando você seleciona, tá certo? O que você vai usar para convencer o leitor, tá bom? Aí é nesse espaço que os pontos são ganhos e que será preciso demonstrar toda a habilidade que possui na escrita, ó, de maneira clara, certo? Então, vamos lá. Quais são os tipos de argumentos, né, que você tem que ter em mente?
Qual é a escolha correta para consolidar o seu texto? A gente já falou na aula anterior. Vamos lá, vamos ver um por um aqui, tá? Anotem aí, tá? No seu caderninho, preste atenção, tá certo? Os tipos de argumento, aí a escolha certa para consolidar ou que consolida o seu texto. Amado, se você quiser usar uma citação, uma comprovação, pode. Ou quer usar uma experiência? Pode. Não precisa usar todas essas daqui, não. Escolha duas. Ah, professor, só sei uma. Não tem problema. Tá bom? Então, ó, a autoridade é você pegar o quê? Um escritor bem conhecido, alguma fala dele, né? Algum pensamento dele, um filósofo, tá certo? Uma citação, comprovação, que pode ser de quê? Através de quê? De dados, estatística, consenso, experiência, observação. Então, aqui você vai ver cada tipo de argumento. Nós vamos falar um a um, parte a parte. Então, vamos começar com o argumento de autoridade. Qual seria esse argumento de autoridade? Tá? É você pegar um especialista da área de um determinado assunto. Se você pegar, o assunto tem a ver com a questão política, pega um político, um especialista em política. Se é da educação, pega um especialista de cada área para argumentar, tá certo? Então, nós temos aqui, o que é um argumento de autoridade? É aquele que se apoia no conhecimento de um especialista da área, tá? Da área da saúde, da educação, entendeu? Esse daí. Então, nós temos aqui um exemplo para facilitar o entendimento, ó. Conforme afirma Bertrand Russell, não é a posse de bens materiais o que mais seduz os homens, mais o prestígio decorrente dela. Então, aqui, amadinho, ó, ele pegou, né, um argumento de autoridade, um especialista da área, tá certo? E isso aqui reforça, né, a sua dissertação, beleza? E, ai, professora, eu não quero usar o argumento de autoridade. Então, você pode fazer o quê? Fazer uso do consenso, né? Vamos ver aqui. O que seria o consenso, né? Ó, esse daqui não precisa. Nesse caso, assim, é falar de algo que é o comum, tá bom? Não precisa de um especialista que se prove o que está sendo dito. Tá bom? É o que está na cara, vamos dizer assim. Beleza? Ó, então aqui, não exige a demonstração de um especialista para que se prove o conteúdo argumentado. Nesse caso, não precisamos citar uma fonte de confiança. Aí você diz assim, como assim, Amadinha, não pode citar uma fonte de confiança? Olha só, para ver o consenso aqui, ó, um investimento na educação é indispensável para o desenvolvimento econômico do Brasil. Então, aqui, qual é a questão que está no consenso? Né? O investimento na educação. Né? O investimento na educação é indispensável para o desenvolvimento. Então, esse investimento é indispensável. Então, está no consenso comum. Não precisa, todo mundo tá ciente que é necessário, né, o investimento na educação. Por que é necessário? Porque isso vai trazer o quê? O desenvolvimento econômico para o país. Então, aqui, este argumento é de consenso. Não precisa de citação nenhuma. Precisa de citação da fonte, não há necessidade. Tá certo? Além do argumento de consenso, nós temos também, amados, o argumento de experiência e observação, tá?
Qual seria esse argumento de experiência e observação? Tá? É quando tem aqueles dados que comprova a veracidade do fato. Tá? Aí eu vou trazer aqui para vocês o exemplo, tá bom? Então, o que é um argumento de experiência e observação? Ele está fundamentado na documentação com dados que comprovam ou confirmam a sua veracidade. Pode pegar o que, amado? Qualquer notícia, uma reportagem, né? Claro que saia na mídia, em geral, um fato conhecido, houve bastante repercussão, é interessante mostrar aqui, beleza? Vamos ver aqui o exemplo que a gente trouxe. O acaso pode dar origem às grandes descobertas científicas. Alexander Fleming, que cultivava bactérias por acaso, percebeu que os fungos surgidos no frasco matavam as bactérias que ali estavam. Da pesquisa com esses fungos, ele chegou à penicilina. Então, aqui você pode, né, qual foi a experiência, né, que ele fez, as pesquisas com a bactéria, isso com certeza foi a mídia e todo mundo fica sabendo, e todo mundo conhece a questão da penicilina, né, que combate, que mata a bactéria. Então, esse aqui é um fundamento, é fundamentado numa documentação de dados, que esses dados vão comprovar a veracidade. Belezinha? Mais outro tipo de argumento também que você pode usar na sua dissertação, no seu texto, é o argumento por citação. Esse daqui, ó, olha só. Apresenta no corpo do texto a menção de uma informação extraída de outra fonte. Ó, que você pode pegar, aí tem um Piaget, tá certo? Você pode pegar da questão da psicologia, Freud. Você pode pegar outro autor, escritor na área da educação. Você pode citar Paulo Freire, que ele é bastante conhecido nessa área, ele é especialista da área. Então, você tem que pegar assim, especialista da área, tá certo? Então, aqui nós temos o seguinte, ó. Assim parece ser porque, para Piaget, toda moral consiste no sistema de regras. E a essência de toda moralidade deve ser procurada no respeito que o indivíduo adquire por essas regras. Olha aqui a citação, Piaget, 1994, página 11. Ele ainda coloca de onde foi tirado. Mas não há necessidade. Você faz, segundo Piaget, toda moral consiste no sistema de regras e a essência da moralidade deve ser procurada no indivíduo que adquire essa regra, no respeito que o indivíduo adquire essa regra. Se você está lá, ó, pronto, também já fez um argumento por citação, beleza? Mas não esqueça de sempre fazer, né, você dando a sua opinião. Por quê? Tem que fazer, falar, comentar em cima, não é só expor, tem que comentar algo, belezinha? Aqui nós temos também argumento por comprovação, né? Olha só, a sustentação da argumentação se dará a partir das informações apresentadas. Como assim, amada? Pelos dados estatísticos, percentuais que acompanham. Claro que na hora lá a gente às vezes não consegue os dados corretamente, tá certo? Mas se você for usar lá da fonte do texto de apoio, aí você não esqueça de colocar, tá certo? Então aqui nós temos aqui o primeiro, ó. O ministro da Educação, Cristóvão Buarque, lança hoje o mapa da exclusão educacional, o estudo do INEP, feito a partir de dados do IBGE, e o Censo Educacional do Ministério da Educação. Mostra o número de crianças de 7 a 14 anos que estão fora das escolas em cada estado.
Segundo o mapa, no Brasil, 1,4 milhão de crianças, ou 5,5% da população, nessa faixa etária de 7 a 14 anos, para o qual o ensino é obrigatório, não frequenta as salas de aula. O pior índice é do Amazonas, 16,8% da criança do estado, ou 92,8 mil, estão fora da escola. Então, aí você começa a ver os dados, né, o percentual, né, a estatística de cada um, porque ele já está colocando aqui, ó. Então, aqui está fortalecendo o seu argumento, tá bom? Mais outra, eu não quero a comprovação não, amada. Vamos lá, mais outra aqui para vocês, ó. Raciocínio lógico. Como que é isso, amadinho? Ó, é a criação de relações de causa e efeito. É um recurso utilizado para demonstrar que a conclusão afirmada no texto é necessária e não fruto de uma interpretação pessoal por ser contestada. Então, ó, o fumo é o mais grave problema de saúde pública no Brasil. Assim como não admitimos que os comerciantes da maconha, do crack ou heroína façam propaganda para os nossos filhos na TV. Todas as formas de publicidade do cigarro deveriam ser proibidas, terminantemente, para os desobedientes, cadeia. Então, aqui já sabe, né, que o fumo é prejudicial, entendeu? Então, argumento por raciocínio lógico, beleza? E, como vocês sabem, como sempre que para você argumentar é necessário, você dizer assim, qual o problema? Por que se trata de um problema? Quais as causas para tal problema? Há alguma solução? Como e por que colocar tal solução em prática? Como essa proposta pode ser, de fato, ser solucionada, resolver o problema? Então, você já sabe aqui que já está dividida, amadinho. Aqui está aparecendo a questão da introdução, o desenvolvimento e a conclusão, tá bom? Faz esse questionamento todinho e você encontra a estrutura do texto, né, da redação, que começa a introdução, que é qual o problema? Você vai ter que ver qual é o problema. Como se trata esse problema? Você vai apresentar, tá? 2 argumentos, 3 argumentos, não importa. E quais foram as causas? Há alguma solução? Como e por quê tal prática? Como essa proposta pode ser, de fato, resolver o problema, que é a parte da proposta de intervenção. Belezinha? Então, vamos lá. Como aqui eu falei para vocês, né, aquela primeira redação lá, está aquela completa, tá bom? Essa redação aqui ganhou, né, foi avaliada em nota 1000 no Enem de 2018. Aqui, ó, ela está completa. Você vai observar, você vai tentar identificar o tópico frasal, qual é a tese, tá certo? Os argumentos que ele usou, tá certo? Mas vamos lá, prestando atenção aqui na leitura. As primeiras 2 décadas do século XXI no Brasil e no mundo globalizado foram marcadas por consideráveis avanços científicos, dentre os quais destacam as tecnologias de informação e comunicação, TICs. Nesse sentido, tal panorama promoveu a ampliação do acesso ao conhecimento por intermédio das redes sociais e mídias virtuais. Em contrapartida, nota-se que essa realidade impôs novos desafios às sociedades contemporâneas, como a possibilidade de manipulação comportamental via dados digitais. Desse modo, torna-se premente analisar os principais impactos dessa problemática, a perda da autonomia de pensamento e a sabotagem dos processos políticos democráticos. Então, aí você já vai ver, já está percebendo a questão aqui no finalzinho, a perda de pensamento e a sabotagem dos processos políticos democráticos. Aí, em primeira análise, né, é lícito postular que a informação é um bem de valor social,
o qual é responsável por modular como visão antropológica pessoal e influenciar os processos de decisão humana. Nesse raciocínio, as notícias e acontecimentos que chegam a indivíduos exercem forte poder sobre tal, estimulando e suprimindo sentimentos como empatia, medo e insegurança. É factual, portanto, que a capacidade de selecionar, via algoritmo, as reportagens e artigos que serão vistos por determinado público constitui ameaça à liberdade de pensamento crítico, evidenciando, supracitado ao livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do especialista comportamental Daniel Kahneman, no qual esse expõe e comprova, por meio de décadas de experimentos socioculturais, a incisiva influência dos meios de comunicação no julgamento humano. Torna-se clara por dedução analítica a potencial relação negativa entre a manipulação digital por dados e a autonomia psicológica racional da população. Ademais, é preciso compreender tal fenômeno patológico como atentados às instituições democráticas. Isso porque a perspectiva do mundo dos indivíduos coordenam suas escolhas em eleições e plebiscitos públicos. Dessa maneira, o povo tende a agir segundo o conceito de minoridade do filósofo iluminista Immanuel Kant, no qual as decisões pessoais são tomadas pelo intelecto e influência do outro. Evidencia-se assim que o domínio da seletividade de informações nas redes sociais, como Facebook, Twitter, pode representar uma sabotagem ao Estado democrático. Em suma, a manipulação comportamental pelo uso de dados é um complexo desafio odierno e precisa ser combatida. Dessarte, as instituições escolares responsáveis por estimular o pensamento crítico na população devem buscar fortalecer a capacidade do julgamento e posicionamento racional no jovem. Isso pode ser feito por meio das palestras, aulas, distribuição de materiais didáticos sobre a filosofia criticista e sociologia, visando aprimorar o raciocínio autônomo livre de influência. Em paralelo, as grandes redes sociais interessadas na plenitude de seus usuários precisam restringir o uso de dados privilegiados. Tal ação é viável por intermédio da restrição do acesso por parte de entidades políticas aos algoritmos, informações privadas de preferências pessoais, objetivando proteger a privacidade do indivíduo e o exercício da democracia plena. Desse modo, atenuar-se-á em médio e a longo prazo o impacto nocivo ao controle comportamental moderno e a sociedade alcançará o estágio da maioridade kantiana. Então aqui, essa redação tirou nota 1000, é do Pedro Assaad Salum Moreira da Rocha. Belezinha? Fácil, né? Isso aí do Enem de 2018. Você pode observar que houve a questão da introdução, onde ele apresentou a sua tese, ele selecionou os argumentos e colocou também a questão de citação, de autoridade para fortalecer, e no final ele retomou lá a sua tese e concluiu fazendo a sua proposta de intervenção. Beleza? Tá bom? Então, amadinho, aguardo vocês, tá certo? Lá na nossa revisão. Até mais!